possamos fazer sem que o Senhor esteja conosco. Aleluia. O salmista diz: se o Senhor não for o construtor da casa, em vão trabalham aqueles que constroem. Se o Senhor não for o vigia da cidade, em vão monta a guarda a sentinela. Se o Senhor não estiver conosco, será inútil acordar cedo e dormir tarde em busca de alimento. O salmista nos diz que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Mas infelizmente nós só reconhecemos isso quando as coisas começam a ficar difíceis demais. Porque enquanto o ser humano consegue levar a sua própria vida, ele não reconhece Deus como Senhor e não reconhece a sua dependência dele. Enquanto ainda existe força na vida do homem e da mulher, eles não se rendem a esse Deus, não reconhecem a sua soberania. Por isso Deus muitas vezes levou o seu povo à necessidade, à dificuldade, para que eles se voltem, para que eles se voltassem a Ele. Porque constantemente a tendência humana é ir para longe de Deus. E a nossa nação há muito tempo tem tomado um caminho para longe de Deus. Muitas vezes nós, mesmo dentro da igreja, mesmo frequentando os cultos, muitas vezes levamos a nossa vida cada vez mais para longe de Deus. Porque a nossa fé não consiste em apenas frequentar um ambiente, mas em viver aquilo que pregamos. A nossa fé consiste em cultivar o temor do Senhor nos nossos corações. E nós vemos, irmãos, nos últimos tempos, muitos perdendo o temor ao Senhor e fazendo as coisas conforme dá na telha. E nós estamos vendo o resultado dessa falta de compromisso, de respeito do homem para com o seu Criador. E quantas vezes forem necessárias, o Senhor permitirá algo que nos atraia novamente aos seus pés, com sinceridade e com verdade. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Todos estão acompanhando na TV desde segunda-feira toda essa paralisação necessária. Quero que você compreenda as minhas palavras para você não sair fora torcendo aquilo que eu falei em cima desse altar. Mas eu não posso deixar de falar o que Deus coloca no meu coração. Todos estão acompanhando essa grande paralisação necessária que está acontecendo na nossa nação. Desde segunda-feira, os caminhoneiros, a nação, aderindo a essa paralisação, e o governo achando que eles estariam blefando, demoraram para começar a tomar alguma providência, e hoje nós vemos algumas consequências na nossa nação, algumas consequências irreversíveis, por causa da má administração e por causa da falta de temor a Deus dos nossos governantes e de toda a nação brasileira. Há muito tempo o Brasil tem brincado com Deus. Os cristãos têm brincado de ser crentes. E nós vemos, com toda essa paralisação, com todas as consequências que elas estão causando. Hoje eu fiquei sabendo na televisão que o hospital de Sorocaba, um dos hospitais lá, fecharam as portas. Muita coisa é dita, é verdade, outras são mentiras, mas eu digo para vocês, irmãos,
que a nossa nação não aguenta mais uma semana com essa paralisação. E se Deus não intervir, se o governo não entender a necessidade de mudança na nossa nação, quem vai pagar um alto preço não é o governo, porque eles têm autoridade para levar até eles tudo aquilo que eles querem através da autoridade e do poder da polícia. Quem vai pagar um grande preço, um alto preço, somos nós, são os nossos filhos. E sabe o que eu vejo, infelizmente, irmão? Que até na catástrofe, no caos, o brasileiro leva na brincadeira, o brasileiro leva na piada. Até no caos o brasileiro paga para ver o que vai dar. No começo de semana nós nos mobilizamos, nós fomos até um grupo de caminhoneiros na rodovia que estavam isolados. Nós levamos ali um almoço para eles, até chegamos tarde, mais ou menos quase 1 hora. E eu pensei comigo, eles já devem ter almoçado. E nós chegamos ali, ninguém havia almoçado. Eles agradeceram, pelo alimento, pelo almoço, pela alimentação. Eu pude ver o quanto eles também estão sofrendo com isso, Mas tudo na nossa vida é preciso de um ponto de equilíbrio. Até para andar você precisa ter um ponto de equilíbrio, senão você cai. E em tudo na nossa vida, se nós não encontrarmos o equilíbrio, as coisas vão desandar. As coisas vão desandar. Vocês viram aí essa semana a correria atrás de combustível. Quem conseguiu, tem para mais uns dias. Quem não conseguiu, está com seu veículo parado. Eu vou dizer para você, isso não é nem 1% das consequências. Se não temos veículos, andamos de a pé. Mas existem muitas coisas acontecendo na nação. E nós precisamos de um ponto de equilíbrio. E pelo que eu estou vendo, não existe esse ponto de equilíbrio. O que começou com uma simples, paralisação, está nos trazendo um caos, que se não tomarem nenhuma providência, nossas famílias, o Brasil inteiro vai pagar um preço muito caro por isso. E sabe o que me entristece? Muitos festejando, muitos se alegrando com o caos que está se estabelecendo. Sabe aquele negócio assim? Você está no barco, mas o furo está do lado de lá, e está entrando água do lado de lá, e você está rindo, está entrando água daí, mas você está no mesmo barco. Se o barco afundar, você vai junto. Eu vejo o brasileiro dessa forma, sem responsabilidade alguma, sem equilíbrio algum, o governo blefando, nossos amigos caminhoneiros persistindo nessa paralisação. E nós precisamos de uma intervenção, creio que muito mais do que militar, que muitos clamam por aí. Nós precisamos de uma intervenção divina, para que a nossa nação, dentro de 20 dias, não vire uma Venezuela, onde você vai ter 300, 400, 500 mil reais no banco, mas isso não vai resolver nada para você, porque você não tem o que comprar nos supermercados, nos postos, ninguém vai negociar, tudo já está travado. A Venezuela começou dessa forma, com uma paralisação simples. De repente todos começaram a aderir àquilo, e foi tão longe que eles não conseguiram voltar mais à economia daquele país. E as pessoas passaram fome, não havia leite, e hoje eles vivem uma economia regrada. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você tem direito a só 1 litro de leite por dia. Muitas vezes nós estamos vivendo de brincadeira. E sabe o que eu vejo? Essa grande brincadeira acontecendo na forma que nós levamos a nossa vida espiritual. Porque o que acontece aqui fora é reflexo da forma que vivemos aqui dentro. E não adianta nós arrumarmos um culpado para tudo isso. Sabe por quê? Estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco. E nós precisamos chamar Jesus. Jesus, entra nesse barco conosco e traz bonança, traz direção, traz graça. Jesus traz equilíbrio
Equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio em tudo nas nossas vidas. Em tudo, tudo que é demais vai te trazer complicações e muitas vezes danos irreversíveis à sua vida, à sua família. E a nossa nação está a passos largos para isso. E às vezes nós estamos brincando. Há uns 2 anos, se não me falha a memória, eu ministrei aqui sobre a crise no país, que havia começado. E a mensagem que Deus havia me dado era: o Brasil está em crise porque a igreja está em crise. Porque a igreja está em crise. O país está em crise porque os brasileiros estão em crise. O retrato desses governos corruptos é o retrato da nossa população, irmão. Me perdoa a franqueza hoje. Não estou aqui para falar sobre política, eu vou entrar na palavra já, mas eu quero abrir um parênteses para você entender o que eu vou pregar. O retrato dos nossos políticos é o retrato da sociedade brasileira. Eles roubam 100 milhões, 200 milhões, ou até bilhões. Mas às vezes eu tenho uma TV Sky Gato em casa. Às vezes eu roubo meu patrão e acho que está tudo certo. Às vezes eu vivo a minha vida inteira em cima da pirataria, do roubo, e nós apontamos o dedo lá em cima. Aquele reflexo é o reflexo da sociedade brasileira, porque ele nos representa. E para que mude toda essa circunstância, não é um que vai mudar essa cara da nossa nação. É preciso acontecer muita coisa, a começar de mim e de você, de levarmos mais a sério, não só a nossa vida física, as nossas coisas, como levar mais a sério a nossa vida espiritual. Nos preocupar mais com aquilo que realmente tem valor. Quando nós acusamos, nós somos os primeiros a estar errados. E às vezes negamos a fé por muito menos do que eles estão negando lá em cima. Eles demonstram o seu caráter por causa de 100 milhões. Muitas vezes nós demonstramos nosso caráter por causa de 100 reais. Mentimos por causa de 50 reais, 100 reais. E às vezes achamos que a transformação tem que começar lá em cima. A transformação tem que começar de nós, aqui de baixo. Porque nós vamos ter consciência. Nós não vamos vender os nossos votos por abraço, por marmita, né? Se essa paralisação terminasse hoje, o governo entendeu muito bem o que a população está precisando. Daqui 4 meses a eleição, e lá está a nossa força. Fazer uma limpeza geral, nos limpar por dentro primeiro, e lá na urna daqui 4 meses, fazer uma limpeza geral, direcionada por Deus. Nós saímos desesperados atrás do combustível. Quantos desesperados? Na terça-feira eu saí de casa. A Damares falou: tem que abastecer o carro. Eu disse: não precisa não. Quando eu saí, vi aqueles postos com 50, 60 carros, fui correndo em casa, voltei, peguei o meu carro, enfrentei aquela fila, muitos enfrentando aquela fila, outros chegando na frente do posto, na sua vez de colocar o combustível. O frentista chegava, acabou o combustível. E todos naquela, né? Se eu der o meu para você, eu fico sem. Irmão, eu quero que você entenda como as coisas entram num colapso muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Se Deus quiser fazer, virar tudo de ponta cabeça, Ele faz isso aqui, ó. E ai daqueles que não estiverem com suas botijas cheias de azeite. Não é o carro cheio de combustível. Esse não é um problema maior. O problema maior da nossa nação é que nós não estamos preocupando
com o nível de óleo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Os pais não estão preocupando com o nível do Espírito Santo na vida dos seus filhos. Eles não estão interessados nisso. Não estão nem um pouco a fim de se preocupar com isso, porque eles estão preocupados e ocupados com muitas mais coisas. Imagine se essa correria no país todo fosse transformada em buscar a presença de Deus. O que aconteceria na nossa nação, irmão? Será que você pode imaginar essas filas gigantescas atrás de combustível, mas essas filas gigantescas dentro dos templos e as pessoas de joelho buscando ser cheios do Espírito Santo? Você já imaginou o que aconteceria na nossa nação se as pessoas se preocupassem mais com o Espírito de Deus, com as coisas de Deus, do que com sua própria necessidade momentânea? Você já imaginou o que seria destravado da nossa nação se nós dessemos valor realmente naquilo que tem valor? Mas sabe por que a nossa vida está essa bagunça, irmão? Sabe por que o nosso país está essa bagunça? Porque nós estamos dando valor àquilo que não presta. Nós estamos dando valor naquilo que nos escraviza. Nós estamos dando valor e buscando aquilo que nos torna dependentes. E que se faltar aquilo, nossa vida acaba. Nossa vida acaba. Se continuar essa paralisação, final de semana ninguém tem combustível. Ninguém tem combustível. Será que você vai pegar a sua família na mão do seu filho, da sua esposa? Você vai de a pé para a igreja cultuar o Senhor como você fez todos os dias? Será que nós vamos fazer as mesmas coisas que fazemos para o Senhor, simplesmente se acabar um miserável do combustível no carro? Quando eu vi aquelas imagens na televisão, o Espírito Santo veio no coração: se meu povo me buscasse dessa forma, se meu povo me ouvisse, me buscasse. Ele diz na sua palavra: se meu povo me ouvisse. Se meu povo me ouvisse. A Bíblia usa essa maneira, esse vocabulário. Se o meu povo me ouvisse, eu trataria com as melhores coisas da terra, com o melhor mel, com a melhor provisão. Se meu povo me buscasse. Se meu povo me buscasse. Olha, a palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Eu vou dizer para vocês, essa paralisação pode terminar amanhã, e daqui a um tempo pode vir uma outra muito pior. Muito pior. E é tempo de voltarmos ao Senhor e usar todo esse tempo que nós temos para buscar a Deus, porque é Ele que faz o milagre. Mesmo que acabe todos os recursos da terra, ainda assim confiarei no Senhor, porque é Ele que faz o milagre, irmão. Ele que faz o milagre. Esses dias você vai ter a experiência que o dinheiro não serve para nada. Para nada. Porque se você não tem o que comprar, do que adianta ter dinheiro? E as pessoas correm a vida inteira atrás do dinheiro. Se Deus fizer assim, 5 dias, para tudo, trava tudo. Ele nos traz de novo dizendo: isso não é prioridade na sua vida. Priorize outras coisas. Porque o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima,
saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Eu acho que está acontecendo algo parecido, né, irmão? Nas nossas vidas, né? Ou você tem um gás para emprestar, o meu acabou. Eu tenho, mas se eu te emprestar eu fico sem, eu vou arrumar onde? Se você quiser vir aqui em casa almoçar até meu gás acabar, tudo bem. Ou você tem um pouquinho de gasolina para me arrumar? Pior que eu não tenho, eu só tenho um pouquinho para mim. Se eu der para você, eu vou ficar sem. Algo semelhante acontecendo nos nossos dias, no mundo físico, né, irmão? Aqui está falando de uma forma espiritual. Quando Jesus vier, sobre as virgens, umas se preocuparam com sua reserva de óleo. O óleo alimentava as lâmpadas, para ser mais claro, as lamparinas ou lampiões, né? Onde o óleo é usado como combustível para manter aquela lâmpada acesa. E o óleo nas nossas vidas, irmãos, é a presença do Espírito Santo, que nos traz o temor e nos faz manter no caminho, para que quando o noivo vier, nos encontre alerta e atentos. Porque a vinda de Jesus Cristo vai ser como essas notícias que nós estamos vendo hoje. O hospital fechou, não tem mais gasolina, não tem mais ovo. Não, mas eu tenho dinheiro. Mas não adianta, não tem ovo para você comprar. Fique com o seu dinheiro. Fique com o seu dinheiro. Sabe o que me faz lembrar, irmãos, nos nossos dias que nós estamos vivendo? Aquela parábola que a Bíblia nos conta sobre aquele agricultor que trabalhou, juntou o seu dinheiro, encheu o seu celeiro de mantimento. Então diz a Bíblia que ele chegou diante de tudo aquilo que ele construiu durante a vida dele, olhou para o seu celeiro e disse assim: agora descansa, minha alma, porque você já tem o suficiente para comer e para viver. Mas algo estava falando ali: louco, amanhã te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O mundo não é só nossa nação está no meio. O mundo está como esse grande agricultor, procurando encher os seus celeiros, mas esquecendo que dinheiro, que comida não salva ninguém. Estão preocupados com a sua vida física, com a roupa em que vão vestir, com a casa em que vão comprar. Estão preocupados com os afazeres da vida. Enquanto eu sou jovem, eu preciso juntar isso, juntar aquilo outro. Mas nos esquecemos do principal das nossas vidas, que é a presença do Espírito Santo, que nos faz manter o temor a Deus. A presença do Senhor, que nos traz a verdade e que nos faz dar valor a realmente aquilo que tem valor, e nos desvia das ciladas e das armadilhas. E só num tempo como esse que paramos para pensar nisso. É verdade ou não é? Aquelas virgens insensatas que saíram atropelando tudo sem se preocupar com o nível do óleo. Não, eles tinham ali, a lâmpada ainda estava acesa, mas a Bíblia diz assim, que o noivo demorou. Então as lâmpadas delas começaram a se apagar. Então aquelas virgens insensatas, sem preocupar com nada, saíram ali. Chegou no momento da necessidade, elas lembraram: deveríamos ter nos preocupado com azeite. Dá um pouco do de vocês. Eu não posso dar, porque senão vai faltar para mim. As virgens prudentes disseram. Que possamos buscar o Senhor, irmãos. Hoje nós podemos estar nessa dificuldade. Isso pode se prolongar e nos trazer uma grande consequência negativa, sem precedentes,
Nós não nem imaginamos o que pode acontecer. Como pode acabar amanhã e o país começar a retornar à normalidade. Mas independente do que aconteça, não esqueça, ou não só se lembre de buscar a Deus quando você ouvir que o noivo já veio. Não se lembre de exercer a sua fé, de nutrir o seu temor a Deus e colocar em primeiro lugar só quando você precisar de uma urgência dele na sua vida. Porque ele vem. Tudo está sendo preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja de Jesus na face da terra. Você acreditando ou não. E esse caos que está se instalando é para que ele venha e leve a sua igreja nas alturas. Você acreditando ou não. O alerta do Senhor para nós essa noite é esse: busque o Senhor enquanto você pode achar. Encha o seu tanque de óleo do Espírito Santo enquanto Ele está no nosso meio, querendo falar com você, querendo encher a tua botija de azeite. Enquanto nós temos, não deixe, não se esqueça, não lembre só quando Ele não estiver mais aqui, porque será tarde demais. O noivo está vindo, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, diga preparadas. Você está preparado, meu irmão, para subir com Jesus? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. Você está preparado? Você está com a sua botija cheia de óleo? Você está em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus? Você está em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus? Você tem a tua botija cheia de azeite? Porque se ele vier, não tem para onde correr mais. Ou você vai subir ou você vai ficar. Ah, pastor, mas nós vamos ter a segunda chance. Quem não subiu na graça, irmão, me perdoe, duvido que suba na tribulação. Duvido, porque não foi capaz de subir na graça. Duvido que vai dar a vida do seu próprio filho, ver o seu filho ser torturado na sua frente, para você não negar a Jesus Cristo. Brasil não. Lá na igreja perseguida, aqueles irmãos perseguidos, você pode ver essas bandeiras. Esse final de semana nós tivemos aqui intercessões e ministrações a respeito da igreja perseguida. Lá pode até ser, porque hoje eles estão dando a vida por amor a Cristo. Estão vendo seus filhos serem degolados na sua frente e não negam Jesus. Brasil, isso não acontece, irmão. Nem eu e nem você temos condições para isso. E Deus sabe disso. Nós somos miseráveis e fazemos da nossa liberdade algo fútil para nos distanciar mais ainda de Deus. Mas um dia nos será cobrado tudo isso. Porque a Bíblia diz assim: a quem mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Esses países que vocês estão vendo aí, nesse momento existem pais diante dos seus filhos, e eles só precisam negar a Jesus Cristo. Só precisam negar a Jesus Cristo. Você viu aqui a ministração na sexta-feira, no sábado, na intercessão, e o seu filho com um fuzil na cabeça, e eles não negam a Jesus, e assistem seus filhos, suas crianças, os seus bebês sendo fuzilados diante deles. Você teria condição para isso? Como que você diz que depois que passar a graça você tem uma segunda oportunidade? A tua oportunidade e a minha é essa. É essa. É a graça. Ou nós atentamos para a graça, ou a igreja leva com seriedade as coisas de Deus. Ou a igreja leva com seriedade as coisas de Deus. Ou você se desperta, irmão, ou será triste, como para aquelas 5 virgens insensatas, que no momento que elas deviam estar se preparando, não se preocuparam com isso. Não se preocuparam com isso. Ficaram para trás. E o noivo veio, a porta foi fechada. Versículo 11.
Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. É noite de reflexão, querido. O que eu tenho visto nesses últimos dias, o Espírito Santo nos levando a refletir sobre nossas vidas, da forma que nós estamos levando tudo, a maneira que nós estamos levando as coisas de Deus. Isaías capítulo 55, versículo número 6, diz assim: busquem o Senhor, diga, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Se a palavra diz que busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, é porque vai chegar um momento que não será possível achar o Senhor. Vai chegar um momento que não será possível achar o Senhor. Você vai até buscar, você pode até clamar, mas Ele não vai te ouvir, porque o tempo passou. E o tempo de Deus se chama hoje. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Irmão, quando eu leio esse texto, vem um grande temor no meu coração. Sabe por quê? Nós não sabemos de nada, porque os pensamentos do Senhor são bem mais altos que os nossos. Se gabamos de saber alguma coisa, estamos totalmente enganados. Totalmente enganados, porque a Bíblia diz que o pensamento de Deus está muito acima do nosso. Assim como o céu está acima da terra, assim são os pensamentos de Deus com os nossos pensamentos. Por isso, irmão, a importância de muitas vezes na nossa vida parar tudo e voltarmos para ouvir Deus, porque às vezes achamos que estamos fazendo a vontade dEle, quando na realidade estamos fazendo a vontade nossa, da nossa alma, do nosso coração. Isso nos leva ao sofrimento, isso nos leva à decepção, porque achamos que estamos no centro da vontade de Deus, mas a palavra do Senhor diz que os pensamentos deles são mais altos, e não adianta você querer compreender a forma de Deus fazer as coisas. Ele faz da forma que lhe apraz. E sabe o que eu aprendo com isso? Dependência total, a cada minuto, a cada segundo, a cada manhã, a cada noite que nós nos deitamos, dependemos de Deus em todas as circunstâncias. E a palavra do Senhor diz que devemos esperar nele, porque quando você age pela tua alma, você quebra a cara, mas quando você age impulsionado pelo Espírito Santo, verdadeiramente, não há confusão, você tem certeza que é Deus. Então Ele começa a agir na sua vida, na sua família, na sua casa. Volte-se ao Senhor, diz aqui, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Volte-se a Ele, volte aos seus pensamentos, que os seus desejos sejam ao teu Deus, ao teu Senhor, a buscá-lo intensamente, a trazer os teus filhos à presença de Deus, a trazer a tua casa, a zelar por aquilo que tem valor na sua vida, que é as coisas de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro as coisas de Deus, primeiro o Senhor, porque vem dele o nosso socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
não é do governo, não são de pessoas, não é do sistema. O teu socorro vem do Senhor, que está acima de tudo isso. A terra está aqui, o Senhor está lá. Os pensamentos do homem estão a nível terreno, só onde o seu olho consegue enxergar, a ponta do seu nariz. É só isso que nós enxergamos. Mas Deus está no céu e vê todas as coisas, inclusive o som do nosso coração. Faça como Davi: sonda, Senhor, meu coração, e vê se há algum caminho torto, errado, e me traz de volta para o caminho reto, para o caminho de vida. A nossa nação precisa urgentemente se voltar para Deus, porque durante muitos anos ela tem se voltado contra Deus, ela tem se voltado contra o Criador, e nós temos visto consequências horríveis na vida de famílias, relacionamentos, filhos, por causa da falta de temor a Deus. Feche seus olhos. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Eu não sei quais serão as notícias essa semana. Eu não sei quais serão as notícias dessa semana. Não sei se você vai conseguir trabalhar essa semana. Não sei. Mas uma coisa eu sei, que nós precisamos confiar em Deus e nos voltar a Ele, nos voltar à Sua palavra, deixar de ser como filhos mimados, e voltar à obediência da palavra de Deus, à sinceridade, à humildade, a valorizar as coisas de Deus, a valorizar uma simples oração que tem o poder de mudar toda a nossa nação, a valorizar as coisas pequenas que movem coisas grandes. Nós devemos deixar de ser o filho mimado, irmão do filho pródigo, que se revoltou com a volta dele e não conseguiu enxergar algo além do seu umbigo, da sua própria vontade. A igreja e os filhos têm se portado durante muito tempo dessa forma, cada um querendo fazer a sua vontade, cada um querendo viver o seu projeto, cada um querendo tomar o seu rumo. Esquecem que a nossa direção vem do Senhor e que quando Ele manda ir, Ele vai sustentar. Mas quando Ele não manda, devemos esperar no momento certo. Eleva os olhos para os montes e pergunta: de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se prepare, irmãos, para viver isso na pele. Se prepare, irmãos, para viver isso no dia a dia, para vivenciar o socorro do Senhor, para vivenciar e colher aquilo que você plantou durante esse tempo, para presenciar o milagre de Deus dentro da tua casa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, porque só Deus sabe que rumo vão tomar as coisas. Só Deus sabe. E se Ele sabe, eu quero buscar a Ele. E se as coisas melhorar, eu não posso esquecer disso. Eu quero mudar a minha vida, eu quero buscar a Ele com intensidade, porque durante esses dias nós vemos que sem Ele nada podemos fazer. Nada. A nação, um grande sistema de engrenagens gigantescas, rodando a todo vapor. De repente uma trava, e trava tudo, tudo para.
e nós dependemos totalmente do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de joelhos, se você puder, no lugar que você está mesmo, e orar ao teu Deus durante um tempo, diante da palavra que foi ministrada aqui essa noite. Se você puder, se coloque de joelhos. Se você não puder, continue sentado, mas ore ao teu Deus nesse momento. Não precisa apagar a luz, não. Não precisa apagar a luz, não precisa. Ore ao Senhor, seja sincero com Ele nesse momento. Não espere as coisas tomarem uma proporção descontrolada para você buscar a Deus quando for tarde demais. Fale com teu Senhor nesse momento. Nossa fé será provada. Nossa fé será provada. Nossa fé que professamos será provada. Muitas vezes nossos filhos não têm noção da proporção do que está acontecendo na nação. Assim como os nossos filhos não têm noção do que é ser salvo por Jesus, porque nós não falamos com eles a respeito disso. Assim como nós precisamos falar para os nossos filhos sobre a situação da nossa nação, nós precisamos falar para eles da necessidade que eles têm de estar com suas botijas de azeite cheias, para que eles não fiquem para trás. Porque a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que a porta da arca se fechou. Aí não adiantava mais esmurrar a porta para abrir, porque foi Deus que fechou a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se a porta está aberta hoje, se a porta da graça está aberta hoje, através de Jesus Cristo, não pague para ver amanhã se ela continuará aberta para que você entre. Se a porta da graça está aberta hoje, aproveite a misericórdia de Deus e firme com o Senhor. Busque-o enquanto ele pode ser encontrado. Busque-o enquanto é possível achar. Busque-o, porque precisaremos totalmente da sua misericórdia, do seu poder, da sua intervenção. Totalmente dependentes de Deus, dependentes do Senhor, dependentes da sua graça. Não há tempo para perder tempo. Não há tempo para perder tempo. Nós temos que usar todo o tempo que temos para nos alimentar de Deus, para reabastecer de azeite do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva à verdade. É o Espírito Santo que prepara a igreja para aquele grande dia, e ele vem sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa, diz a palavra do Senhor. E muitos serão pegos de surpresa, como muitos foram pegos de surpresa com essa falta de combustível na nossa nação. Mas isso não é nada diante de ser pego de surpresa pelo noivo. Fale com teu Senhor essa noite. Abra o seu coração diante dele. Se volte a Ele. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus,
pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Nos prostramos a Ti essa noite, Senhor. Diante dessa realidade econômica e, infelizmente, essa realidade espiritual que a nossa nação passa, essa necessidade econômica de uma direção e a necessidade espiritual, Senhor, de uma direção também diante da Tua verdade, porque muitos estão enganando e sendo enganados. Muitos estão enganando e sendo enganados. Mas nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos ser movidos pela verdade revelada pelo Teu Espírito Santo. E só Ele, Senhor, só Ele, só o Teu Espírito que o Senhor nos enviou, Senhor, pode nos dar uma direção e pode nos manter no caminho, Pai. E a nossa oração essa noite é essa: que a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua graça superabunde sobre nós, sobre nossa nação, sobre o mundo em que vivemos, Pai, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, nos trazendo a realidade, Senhor, e nos direcionando, Senhor, a valorizar aquilo que realmente tem valor, e a não perdermos tempo com aquilo, Senhor, que não vai nos levar a nada, que só vai nos escravizar. Nós oramos a Ti essa noite. Nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, meu Deus, meu Pai. Cada família aqui essa noite, Senhor, reconhece a sua total dependência de Ti, da Tua salvação, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, querido. Pode tomar o seu lugar. Amado, que essa palavra continue sendo ministrada ao seu coração. Amém? Esteja atento aos acontecimentos desses dias. Volte-se para o Senhor. Que o ímpio deixe o seu caminho ímpio. É assim que diz a palavra? Se temos que pedir perdão, esse é o momento de nos arrependermos, porque ainda o Senhor está no nosso meio. E como diz a sua palavra, Ele nos dá o seu perdão de bom grado. Mas não espere o tempo acabar. Não espere o tempo acabar. Eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida essa noite. Eu digo para você: não espere o tempo acabar. Não espere o tempo acabar. Amém?